Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação, e eu estou gravando esse vídeo hoje para responder algumas perguntas que me foram enviadas pelo Jonas a respeito do meu trabalho com as altas habilidades e superdotação. A primeira pergunta que ele me fez é: por que escolheu trabalhar com altas habilidades e superdotação? Bom, eu fiz a minha graduação em psicologia na Unesp Bauru e durante a graduação eu não tinha ouvido falar de pessoas com altas habilidades de superdotação. Eu tinha uma disciplina que trabalhava, né, tratava das questões das pessoas com deficiência, mas a gente não tinha conteúdos voltados para as altas habilidades de superdotação, isso lá no início dos anos 2000. Depois que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar no Serviço de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação. E lá a gente promovia cursos, promovia formação de professores e fazia proposição de políticas públicas referentes ao atendimento de pessoas com deficiências, altas habilidades de superdotação e transtorno do espectro autista, né, que são o público-alvo da educação especial. E enquanto eu estava nesse serviço, em 2005, eu fui enviada para uma formação que o MEC ofereceu para todos os estados da federação. E nessa formação foi tratado da criação dos núcleos de atividades para as altas habilidades de superdotação. E eu, como era a única psicóloga do serviço naquele momento, tive essa missão aí de participar dessa formação do MEC e trazer esse conhecimento para fazer a implantação desse núcleo no estado de São Paulo. Durante 10 anos eu fiz a coordenação desse núcleo, de 2005 a 2015, e nesse período eu acabei me apaixonando pela temática, e não só por questões profissionais, mas também me interessei pelo tema e fui me especializando na área, fiz especialização em altas habilidades de superdotação, depois eu fiz o mestrado pesquisando superdotados adultos e inclusive o resultado do meu mestrado foi publicado recentemente em forma de livro, se chama Altas Habilidades de Superdotação na Vida Adulta, Modos de Ser e Trajetória de Vida. E depois eu fiz o doutorado aqui na Unesp de Bauru, voltei para a Unesp de Bauru, no programa de Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, em que eu fiz uma pesquisa em uma escola pública implantando o modelo de enriquecimento escolar do Joseph Renzulli, que é o psicólogo americano que eu utilizo como referencial teórico. E acho que é importante destacar que a teoria dele embasa todo o referencial da legislação brasileira a respeito do atendimento aos estudantes com altas habilidades de superdotação. Atualmente eu trabalho em consultório particular, faço avaliação de pessoas com altas habilidades de superdotação e o acompanhamento psicoterapêutico. Além disso, trabalho com formação de professores, com ofertas de cursos na área da superdotação e recentemente fui eleita presidente do Conselho Brasileiro para a Superdotação e vou iniciar minha gestão em 2021. Então, meu trabalho é totalmente voltado para essa área. Eu dirijo uma consultoria, que é a Inclui Consultoria, que faz formação de professores na área da educação especial, e também sou membro do Núcleo Paulista de Atenção à Superdotação, focado especificamente no atendimento a esse público específico, né? Então, hoje a minha carreira, o meu trabalho é todo dedicado às pessoas com altas habilidades de superdotação. A segunda pergunta é: quais são os momentos de maior exclusão desses indivíduos? E essa é uma pergunta interessante porque se a gente for parar para pensar e ouvir as histórias dessas pessoas quando elas vêm no consultório me procurar, elas se sentem excluídas em boa parte da vida, seja na infância por se sentirem diferentes das outras pessoas, por não terem os mesmos assuntos que os outros colegas, por terem facilidade para aprender e muitas vezes terem interesses diferentes dos das outras pessoas. Então, de algum modo, elas se sentem diferentes e algumas, por terem uma característica de introversão maior, acabam ficando mais retraídas, são mais tímidas e acabam não se relacionando muito com as outras pessoas. Hoje a gente trabalha numa perspectiva inclusiva e a ideia é que esses estudantes sejam identificados no contexto da sala de aula para que sejam oferecidas estratégias de atendimento que satisfaçam suas necessidades pedagógicas, né? São estudantes que aprendem mais rápido, que têm habilidades acima da média em determinadas áreas do conhecimento
e que, portanto, precisam muitas vezes de uma aceleração de estudos ou de um enriquecimento curricular ou da oferta de desafios. Então, precisam dessa suplementação, desse algo a mais que motive, que desafie, que incentive a participação em sala de aula. Então, né, nesse momento, ele consegue se sentir pertencente e participante daquele contexto. Mas a gente sabe que, em grande parte do tempo, eles se sentem diferentes, não necessariamente excluídos pelos outros, mas se sentem diferentes das outras pessoas. Talvez a escola seja aí um momento de maior dificuldade, vamos dizer assim, né? Se isso é bem trabalhado no período escolar, na infância, na adolescência, essa pessoa consegue desenvolver ferramentas psicológicas para lidar com as questões da frustração, do perfeccionismo e outras características que eles possuem e que muitas vezes acabam influenciando um pouco os relacionamentos interpessoais, né? Então são características que podem ser excelentes porque dão uma certa vantagem para essas pessoas, mas podem se tornar problemas se não forem bem trabalhadas. A terceira pergunta: como eles trabalham as outras áreas, como afetiva, comunicação e socialização? Essa também é uma questão muito importante. A gente precisa quebrar o mito de que as pessoas com altas habilidades de superdotação vão ter também um bom desenvolvimento psicológico, ou pelo contrário, que as pessoas com altas habilidades de superdotação vão ter problemas psicológicos. A gente precisa quebrar esse mito. Pessoas com altas habilidades de superdotação têm tantas chances de desenvolver outros transtornos mentais, assim como qualquer outra pessoa, né? O importante é que a gente ofereça um ambiente que seja seguro, que seja acolhedor, que seja encorajador e que possibilite o desenvolvimento dessas pessoas, para que elas se sintam acolhidas, reconhecidas e possam aí demonstrar todo o seu potencial. A gente pode trabalhar as questões afetivas, de comunicação, de socialização, quando existe um déficit nessas áreas, mas isso não necessariamente acontece, né? Mas se for necessário, é importante fazer um acompanhamento psicológico aí para trabalhar essas questões quando elas começam a impactar a vida do sujeito de um modo negativo, né? Então, buscar a ajuda de um profissional especializado é sempre interessante quando se percebe que há aí uma dificuldade, um comprometimento na qualidade de vida, na interação dessa pessoa com as outras pessoas, nos contextos em que ela está inserida, e aí a gente precisa ter uma atenção em relação a isso. Mas, via de regra, essas pessoas se desenvolvem, passam por um processo de autoconhecimento, de reconhecimento de potencialidades, de habilidades, de dificuldades, e esse autoconhecimento vai dando aí a segurança, vai dando vai elevando a autoestima e vai fazendo com que ela consiga encontrar formas de se realizar e de se autorrealizar ao longo da vida. A quarta pergunta: quais estratégias podem e não podem ser usadas em sala de aula com esses alunos? Bom, se a gente vai falar do contexto escolar, a gente tem que pensar que esses estudantes fazem parte do público-alvo da educação especial, porque eles necessitam de uma suplementação do currículo, eles necessitam de algo a mais, e a legislação brasileira aponta duas formas de atendimento para esses estudantes. A primeira delas seria a aceleração de estudos, em que eu tenho um estudante com habilidades acima da média em várias áreas do conhecimento e que pode se beneficiar desse avanço, então ele pode pular 1 ou 2 anos na escola, e é importante que esse avanço seja acompanhado por uma equipe da escola para que ele tenha todo o suporte necessário, principalmente no início, né, no período de adaptação. E a gente também pode oferecer um enriquecimento curricular, seja por meio do desenvolvimento de projetos de pesquisa específicos, seja por meio do aprofundamento das determinadas disciplinas em que ele tem interesse. Então, por exemplo, eu posso ter um aluno que gosta muito da área da matemática e ele está no 6º ano, mas ele já está compreendendo os conteúdos da matemática lá do 7º, do 8º ano. Então, a gente promove essa adaptação do currículo, esse aprofundamento, esse enriquecimento para que ele possa acessar os conteúdos que sejam mais compatíveis com os interesses dele, tendo em vista que ele já cobriu aí o currículo escolar da série em que ele estava inserido, né? Então, é muito importante a gente oferecer desafios, incentivar a participação em Olimpíadas, em concursos,
promover o estímulo à prática de esportes, quando percebe-se que tem uma habilidade psicomotora. Então, o que tem que ser feito, na verdade, tem que ser pensado muito caso a caso. O que tem que ser feito tem que ser muito pensado caso a caso. Dependendo da área de interesse, da área de habilidade desse estudante, que a gente vai pensar num planejamento e em uma intervenção que seja adequada e atenda às suas necessidades específicas, né? Então, não tem uma receita pronta para a gente atender as pessoas com altas habilidades de superdotação. Que a gente precisa fazer uma avaliação pedagógica no campo da escola, uma avaliação psicológica no campo da psicologia, para conhecer o perfil desse estudante, dessa pessoa com altas habilidades de superdotação, e a partir daí, então, promover as modificações necessárias no ambiente para que eles se sintam de fato incluídos no contexto da escola, no contexto da sala de aula. Bom, espero ter respondido as perguntas de vocês. Me coloco à disposição para quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho a respeito das altas habilidades de superdotação. Vou deixar aqui o meu arroba nas redes sociais, Denise Arantes Breiro. Quem quiser pode me seguir, eu também tenho um canal de podcast, um canal no YouTube, e lá nas minhas redes sociais vocês vão encontrar informações a esse respeito. Desejo sucesso na formação de vocês e agradeço mais uma vez pelo convite em poder participar desse seminário. Um abraço.